vou falar um dado que aconteceu comigo ano passado e eu vinha olhando, prestando atenção. Eu participei de várias palestras, workshops, tudo que vocês imaginarem, cursos. Eu fiz vários cursos e todos eles, as pessoas usaram a palavra processo. Em absolutamente todos. Então, eu um dia fiz uma pesquisa. Você sabe o que é processo? E apesar de todas as pessoas falarem de processos, a resposta foi: não sei o que é. Então, assim, fica até muito incoerente. As pessoas todas falam de processos, mas ninguém sabe, na verdade, o que é. Então, assim, eu tento explicar as coisas, porque se você for usar no Lean e na melhoria contínua todas as palavras do jeito que elas são e o que significam, fica muito difícil para o público em geral entender o que é. Então, eu tento simplificar e passar as palavras técnicas para o dia a dia, dando exemplos práticos. Não existe um exemplo mais simples que processo em cozinha. O que é processo? São as ações que você faz numa sequência e que devem ser repetidas, tá? Então, alguém consegue fazer um bolo que não siga a receita e que saia sempre igual? Não dá. E é isso que eu bato muito na tecla com todos os empreendedores. Eu não chego com um processo pronto, perfeito e falo, faça. É o contrário, eu pego o seu processo e melhoro ele para que você tenha melhores resultados, junto com a pessoa. Eu não chego com técnicas prontas para a pessoa fazer. Na cozinha, as variações de preço da comida são muito grandes e é todo dia. A comida, de um modo geral, tem uma variação muito grande de preço. Então, assim, as pessoas precisam que numa cozinha, num restaurante, num lugar que mexe muito com comida, as pessoas tenham esse controle. Porque se você vende o seu prato de arroz e feijão a R$5, com o preço do feijão a 5 quilos, quando o preço do feijão for para 9, você não pode mais vender o seu prato a R$5. Porque senão seu lucro está indo embora. Então, assim, é o processo de financeiro adaptado à cozinha. No meu caso, eu trabalho com serviços. Serviços, você faz a precificação da hora. A hora não varia tanto quanto um produto comprado. Então, a precificação é diferente e varia menos. Então, assim, as pessoas precisam ter em mente que, apesar de você ser a especialista em cozinha, você precisa fazer o processo de financeiro para conseguir ter lucro. Você precisa conhecer todo o market share, né? Quando eu converso com os empreendedores, a primeira coisa que eu falo é o seguinte: você é especialista da sua área técnica. Entendeu? Só que você vai ter que fazer 7 outros processos. E que, sabe aquilo que a gente conversa às vezes até com nossos filhos, né? Eu não gosto de fazer isso. Beleza, eu também não gosto, mas tem que fazer. Então assim, são 7 processos que estão por trás. Você tem que entender de atender o seu cliente, de ir lá e saber o que ele quer, conversar, atender bem, fazer um primeiro atendimento, explicar o que você faz, né? Tem processo de marketing, e marketing pode ser online, mas pode ser offline. Você tem que ter grupos de ajuda, como a gente participa do Lidérica aqui, grupos que integrem empresários, né? Então, assim, são empresas ajudando empresas, queira ou não. Você tem que ter a parte de financeiro, que é importantíssimo. Quanto você ganha, se você está ganhando dinheiro ou não, se você está trabalhando de graça, entendeu? Porque se for para trabalhar de graça, fica em casa, não faz nada. É melhor para perder dinheiro, é melhor não fazer nada. Então, uma das outras áreas é o comercial, né?
O comercial de fechar contrato, de ver se realmente o contrato que você está fechando está bom ou não, se você está valendo a pena ou não. Dependendo, se você tem um fôlego financeiro, que era o nosso caso, né? Nós fizemos consciente, saindo do jeito que a gente queria, no tempo que a gente queria, foi planejado. Planejamento, acima de tudo, é muito importante, né? Nós podíamos nos dar ao luxo de falar, se a pessoa não vai pagar, para eu ter um lucro, eu não faço, porque é muito complicado você ser obrigado a trabalhar porque não tem o dinheiro um centavo. Então, isso chama Kanban. É você colocar o mais novo para frente e o mais velho para trás para usar o mais novo primeiro. E assim você não deixa com que o seu produto estrague. Porque se você simplesmente chegar e colocar toda essa compra empurrando o resto que já está lá, você deixa a parte de trás com as coisas mais velhas. Quando você chegar nela para usar, provavelmente já venceu a validade. Sim. E aí estraga. Então, assim, o princípio fundamental do Lean, o cerne do Lean, é o desperdício, diminuir o desperdício, né? Coisa que pode fazer é colocar nesses mesmos potes, etiquetar com a data que foi feita e colocar no freezer. Porque aí a comida que você não quer comer 2 dias depois, repetir, ela vai durar 3 meses, 6 meses. E tem que ter etiqueta com a data, porque senão fica também no freezer por tempo indeterminado. E ela também no freezer estraga. Essas dicas, elas são básicas para você não ter desperdício. Desperdício de tempo, e como dizem, tempo é dinheiro, né? Porque você comprou tudo aquilo, você gastou dinheiro comprando. E você tem desperdício de lugar, porque às vezes aquele potinho que está na geladeira está ocupando espaço, e quando você vem com uma comida nova, você fala, nossa, não tem lugar para colocar. Então, assim, eu também faço, todo dia abre a geladeira, olha o que tem lá, você às vezes não quer comer daquele jeito, mas reaproveita ele de outra forma, né? Sobrou, outro dia eu fiz um milho na manteiga. Sobrou um pouquinho do milho, era um tequinho, mas guardei. No outro dia, você faz uma farofa e usa aquele milho, entendeu? Vai ficar delicioso, porque já tá com sabor e tal, e fez uma farofa que fica uma delícia, né? Você faz eu fiz uma carne cozida um dia, de um jeito. No outro, eu coloquei outros legumes, mudou a carne. É outra carne, entendeu? Você pode dar uma incrementada, às vezes rápida até, fácil. Eu lembro da minha avó cozinhando que quando ela fazia o arroz novo, ela pegava o arroz antigo e punha por cima. Então, quando o novo cozinhava, o arroz, por exemplo, outro dia sobrou arroz aqui, que eu fiz a mais para sobrar mesmo, que era a intenção. Mas eu fiz bolinho de arroz, entendeu? Então, assim, arroz é uma coisa que tem 1001 maneiras. Se você picar um presuntinho, um brócolis, e colocar o arroz ali, misturar na manteiga, ficou uma maravilha, é novo. Arroz de forno, arroz com molho, arroz, né? Então, assim, não jogar comida fora, porque isso é um desperdício muito grande, né? Existem muitas pessoas aí precisando de comida, então não fazer um desperdício, não... você vai desperdiçar, então dá para alguém, entendeu? Desperdiça de jogar no lixo, porque é inconcebível, é inconcebível. Então, assim, dá para mudar, entendeu? Dá para você alterar o sabor e parecer que você está com uma comida nova, né? Acrescentando uma coisinha. Então, por exemplo, um frango assado de ontem pode virar um frango com cenoura hoje. Desfia, faz uma torta, faz alguma coisa, né? E aquilo, como a cozinha é um processo, e isso tem que ser dito. Não adianta a pessoa falar, eu tenho processo de fazer o financeiro. Mas se você não anotar, você não vê os números. Todo processo depende de anotação, depende de estar escrito.
Processo na cabeça não é processo, tem que estar no papel. Receita, a mesma coisa. Receita é um processo. Então, você pega a sua receita, você criou uma receita nova. Quando você pega o seu frango, desfia, faz com molho branco que só você faz desse jeito e coloca um milho, coloquei um não sei o que, mistura tudo, tal. Escreva, porque a próxima vez que você for fazer, você não vai conseguir lembrar tudo que foi. E aí o sabor vai sair diferente. E saindo o sabor diferente, você fala, eu gostei tanto daquele dia que eu fiz. Eu já não tenho mais família, assim, eu não tenho mais mãe, não tenho mais pai, não tenho mais vó, ninguém. E um dia em casa eu tava louca para comer um bolo que minha avó fazia, né? Na época eu ainda tinha minha tia, eu corri na casa da minha tia, falei, tia, você tem a receita do bolo da avó? Né? Tem nome o bolo, é um bolo comum, mas eu falei o bolo da avó, porque era o bolo que a avó fazia. E ela falou, eu tenho. E eu peguei o caderninho. Ontem eu estava mostrando pro meu filho o caderninho. Ele tá comidinho no canto, todo troncho. Eu só consigo fazer o bolo da avó seguindo a receita da avó. E a receita é uma sequência. Então, assim, aquele bolo só fica bom daquele jeito porque você bate a manteiga muito batido, com a gema muito bem batida, tem que ficar branca. Tá escrito na receita, esbranquiçada, né? Eu já tentei fazer de outro jeito, sai diferente, entendeu? A parte boa do processo é, a partir do momento que você repetiu, deu certo, isso é um padrão. E isso fica escrito e qualquer ser humano, e aí as pessoas reclamam muito, nossa, eu tenho uma secretária e ela faz cada dia de um jeito, né? Beleza, mas você falou o jeito que você quer para ela? O jeito que você gosta para ela? Entendeu? Então, assim, as pessoas fazem do jeito que elas acham melhor. A partir do momento que você faz as pessoas terem um compromisso de fazer da melhor maneira possível, e aí entra o processo, você começa a ter repetitibilidade. E isso é o padrão. E todo padrão, toda coisa que está acontecendo certa deve ser repetida da mesma maneira, no mesmo padrão, entendeu? Então, assim, não independe de pessoas, porque o ideal é que você independa da pessoa que está fazendo, né? A receita da minha avó, seguindo do jeito que ela fez, eu repeti o bolo dela exatamente como eu lembrava de criança, entendeu? Teve um dia que eu fiz diferente e não ficou igual, não ficou como o padrão da minha avó. A partir do momento que você segue exatamente como tá lá, e assim, o que eu não segui, sabe quando acaba a manteiga e faltou um tequinho? Falar, esse tequinho não vai fazer diferença. Então, assim, o padrão ele serve para eu vou fazer, faço assim. Você vai fazer, você faz exatamente igual. Vamos então, até fazer uma propaganda que outro dia a gente estava comentando, né? Que do livro da Rita Lobo, toda receita que você segue do jeito que ela fez, sai exatamente igual. Só uma outra palavra e muito importante também em processos, que é ter um checklist. Se você tem um checklist e a receita de bolo é um checklist, você vai lá e olha, farinha, ovo, fermento, suco de laranja, vê se tem tudo antes, né? Fazer o bolo faz parte do processo de fazer o bolo. Então, assim, você tem que pegar todos os seus ingredientes, colocar na pia, tá tudo lá, agora eu começo a fazer o bolo, entendeu? Eu venho de uma família onde todo mundo cozinhava e cozinhava muito e cozinhava bem. Eu tinha um vô, meu vô era padeiro e confeiteiro. Só que quando ele ia para a cozinha, minha mãe, minha avó saia de cabelo em pé, entendeu? Porque o padeiro tem um estilo de trabalho que ele pega a farinha e ele não joga com colher, ele joga um saco de farinha na maceira e voa a farinha para todo canto. E ele pega a mão e faz assim no avental e sai andando, entendeu? E ele fazia isso na cozinha de casa, né? Ele pegava o saco, virava no lugar que ele ia bater. Então assim, a cozinha inteira ficava com pó de farinha, entendeu?
E ele seguia já um checklist dele mental, porque ele fazia tantos anos que ele sabia o pão dele de cabeça. Mas antes de tudo, ele separava tudo que ele ia usar e aí ele começava o processo. Então, assim, para quem está usando a receita, o ideal é, faça um checklist que pegue a receita e vai lendo se tem tudo. Separa tudo. E isso serve para qualquer coisa da nossa vida. Você vai fazer compra? Faça um checklist. Você vai fazer, eu vou trabalhar. Toda noite eu sento e faço um checklist. Então, assim, amanhã eu vou gravar um vídeo, eu vou escrever um blog, eu vou fazer um processo, eu tenho que atender tal pessoa, eu tenho que ir em tal reunião. No outro dia, aquele checklist vai servir para mim de a sequência que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer. Então você perde menos tempo pensando, nossa, o que eu tenho que fazer hoje mesmo? Você já tem ali um guia. Outra coisa que eu dou uma dica muito importante para todo mundo que eu faço mentoria, a Patrícia também de grátis aqui, né? Porque a gente conversa muito. Tem uma agenda. E aí quando tem agenda, é um facilitador de vidas. Porque, gente, quem está acostumado com agenda de papel, ótimo. Só tem um problema, a agenda de papel não grita com a gente. As agendas eletrônicas, elas te avisam da sua... Ela toca, entendeu? Ela te avisa meia hora antes, entendeu? Isso aí. Então, assim, isso ajuda você a dar lembretes. Então, façam lembretes, isso é muito importante. Mantenham padrões, né? Eu tenho 2 empresas, porque eu cuido das aulas e eu cuido da empresa de melhoria contínua. Para cada atividade que eu faço, em cada uma delas, eu tenho uma cor na minha agenda. Para separar se são atividades para aula e coisas para a parte de melhoria contínua. Sim. Então, eu faço várias cores e vários padrões, né? Se são reuniões de grupos, eu tenho cor para aquele grupo. Se é aula, eu tenho cor para aula. Então, assim, quando você cria um padrão e segue esse padrão, sua vida simplifica demais, né? As pessoas que eu conheço, que eu converso, que a gente fala sobre isso e começam a utilizar, sentem uma melhora significativa. Então, para quem gosta, eu ainda dou uma dica. Coloque despertadores para os horários. Mesmo que você não use agenda eletrônica porque você não gosta, mas use a agenda para você saber o que fazer, a escrita, e despertadores, por exemplo, no celular. Porque a hora que o despertador tocar, você sabe que você vai olhar a agenda e saber o que tem que fazer. Né? Isso mesmo. E mesmo que seja agenda escrita, faça por cores também. Reuniões, coloca canetinha diferente, entendeu? Então, são dicas para te ajudar a se organizar. A Cris aqui está falando que padrão igual a vida organizada e simples, né? Então, tenha seus horários bem definidos, simplifique a sua cabeça até. Porque quando você escreve isso no papel, você tira aquele compromisso da cabeça. Sua cabeça pode pensar em coisas mais importantes, entendeu? Do que ficar só lembrando. Eu tenho reunião. É isso uma tortura. Então, assim, há vários métodos, entendeu? Você pode fazer com o Scrum, você pode fazer no Trello, você pode fazer com agenda, você pode fazer com agenda eletrônica. Metodologias tem várias. Quem precisar de ajuda pode me procurar. Eu estou em todas as redes sociais possíveis, tá? Outcames está, LinkedIn, Facebook, Instagram, tem o site. No site tem blog, tem coisas para vocês lerem. Então, metodologia tem várias. A melhor, aquela que melhor se adapta a você. Quando você faz e você se sente bem, esse é o melhor. Não existe a metodologia certa. Existe
a melhor metodologia para você. Cada pessoa é uma. Tem gente que gosta de coisa escrita, tem gente que gosta de coisa eletrônica, tem gente que gosta de post-it, tem gente que gosta de, como disse a Triunfe aqui, tem gente que gosta de papelzinho, tem gente que... Então, assim, se adapte. Conheça você mesmo e, em cima disso, você pega a melhor metodologia e aplica para você. Então, não existe a melhor, existe a melhor para você. Cada empresa vai se adaptar a uma melhor metodologia, tá? Mas é a melhor metodologia para ela. Tem várias por aí, entendeu? Seu cérebro abre para outras possibilidades. Então, se você tem aquilo tudo na cabeça, imagina a quantidade de informação que fica ali bloqueando outras informações. Tira esse peso da sua cabeça, põe em outro lugar. A gente hoje em dia tem... A nossa mente, ela é limitada, não tem expansão, né? Então põe em um lugar que tem expansão, vai lá, coloca no computador, coloca no celular e libera a sua mente para você pensar em coisas produtivas, para você pensar em coisas criativas, né? Porque quando você tá com aquilo pensando o que você tem que fazer, você tá bloqueando de ter a sua criatividade, né? Então, assim, libera armazenamento para poder fazer coisas diferentes. É isso que é a dica, assim. Isso serve para cozinha, isso serve para qualquer empresa, para qualquer pessoa, para qualquer empreendedor, independente da área. Por isso que quando eu falo que melhoria de processos e Lean, ele é aplicável a qualquer área. São ajustes, tá bom? Obrigada a quem veio.